botar uma coisa que você não mais fala para poder criar polêmica, para criar confusão. Mas é aquilo, né? É porque quando a gente não tem o que falar, a gente fala do outro. A gente está numa velocidade de informação muito grande. Hoje você tem todas as áreas do conhecimento com espaço nas redes sociais. Até muito pouco tempo atrás a gente não tinha isso. Então o que acontecia? Às vezes você tinha uma informação, né, de um colega ou de uma outra especialidade, e aí com o tempo você descobria que aquilo não era exatamente daquela forma. O conteúdo não estava correto. Isso aconteceu comigo, acho que umas 3 vezes, e eu tirei os vídeos, porque alguém falou, olha, Bi, isso não condiz. Eu falei assim, nossa, mas quem me informou foi um cara ligado a isso. Tá, mas não tá certo, não tá certo, a gente tira. Na dúvida é melhor tirar, Na dúvida, tira, claro, a gente não é infalível. Mas o que acontece? Vou te falar que tem hater até hoje que fica com isso. Ah, mas tem vídeo, não sei o quê. Já foi tirado, aí as pessoas guardam e ficam botando como se aquilo fosse uma novidade. A gente tem que colocando aquilo agora. Não, e não tem problema, porque vê se tá lá no meu canal oficial. Não vai estar, entendeu? Porque assim, tem coisas, por exemplo, aquele japonês que fez o estudo da água, se lembra? Que a água, quando congelava, formava-se a água, se você tivesse boas intenções e tivesse calma, a água formava um desenho harmônico. Se não tivesse, vê aí o estudo do japonês da água. Esse estudo, depois de um tempo, a gente foi ver que o estudo era assim... Era bonito de ver, de ouvir, mas o método utilizado de pesquisa foi muito falho. Então, o que a gente diz é o Masaru Emoto. O que a gente colocou é que, apesar de ser uma coisa bacana de ouvir, não dava para afirmar aquilo 100%. Na prática é outra coisa, né? Não dava para afirmar daquela forma porque a forma de pesquisa não foi boa, não foi confiável. Então, ok, vamos lá, tira. A gente tira, porque é aquilo que eu falei, hoje o conhecimento é fácil você ter acesso. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás... Não era bem assim. Não era bem assim. E você não tinha especialistas o tempo todo que você pudesse... Fulano, você pode... Me confirma isso, é verdade, isso é mentira? Hoje a gente recorre aos colegas. Outro dia eu recorri a 2 colegas, ao Pedro e ao Denis, neurologistas, sobre uma nova medicação para Alzheimer, injetável. Os 2 me responderam, foi super bacana. Foi até uma curiosidade de uma ex-paciente minha. Eu falei, peraí que eu não vou te dar nenhuma resposta porque eu não sou capacitada. Olha pra você ver que legal. De novo, né? Igual esse da água aqui. Até quando você colocou e viu que depois não valia a pena deixar e tirou, não era algo que impactaria diretamente a vida de uma pessoa a ponto de colocá-la em risco, né? De ninguém, entendeu? Então, assim, e tem gente que usa o vídeo, a postagem que eu fiz falando, já tirei. Então, assim, a gente tem esse cuidado. Mas olha pra você ver que bom, né? É um vídeo de... Se for lá na minha rede, não vai ter. Não vai ter. Não, mas olha pra você ver que legal. É um vídeo de 8 a 9 anos. Quer dizer que se o vídeo é antigo, é porque depois não teve mais. Então, olha pra você ver que... Não, mas o que eu acho, aí as pessoas ficam, doutora, estão falando isso de você, estão falando... Vão falar, mas assim, vai na minha rede, vai na minha rede oficial, vê se tá lá. Que assim, se a coisa se provou que não era desse jeito, a gente tira. Não tem problema nenhum. Não tem ego nenhum. Não tem, porque assim, a questão é, aí a pessoa, doutora, mas se eu pegar uma água e fazer uma oração e beber faz mal? Não faz mal. Mas não ache que... Não faz bem também, né? Não, sim, talvez o movimento de fé faça bem. Mas, assim, o fato da pesquisa dele, do estudo, não sei se foi pesquisa dele, não ter sido cientificamente bem questionável, não impede de você fazer uma oração e tomar a sua água. Mas não ponha que que aquilo é uma certeza e que a harmonia das moléculas vai... te dar uma cura. Não, continua fazendo tudo direitinho. Tem o placebo também, né? Não é o que funciona para um, às vezes não funciona para o outro, né? Mal não vai fazer você beber uma água com boa intenção, mas não ache que isso vai curar o câncer ou vai curar... Não vai, entendeu? Então, isso que eu digo, uma coisa não exclui a outra.
Mas a gente vai evoluindo, as informações são melhoradas e a gente Os estudos são mudados, São né? mudados. Até a forma que eles são qualificados, são feitos, né? Então, assim, Igual... tem alguma coisa nas minhas redes, a pessoa tá falando que você tá errado, ok, vai lá na rede, vê se aquilo tá lá. Tá na minha rede? Exatamente. Entende? Então, assim, isso é importante, porque isso também é uma forma, como é que eu vou dizer? De botar uma coisa que você não mais fala para poder criar polêmica, para criar confusão. Mas é aquilo, né? É porque quando a gente não tem o que falar, a gente fala do outro. Então, podia pegar um vídeo seu que falou uma coisa legal sua e falar assim, olha só que legal isso que ela falou. E outra coisa, se um colega fala uma coisa que não tá legal, eu vou no direct. Ou qualquer pessoa fala, fulano, eu acho que essa informação essa não procede. Eu acho que talvez essa informação não procede. Dá uma olhadinha, eu vou te mandar o coisa dizendo que esse estudo não foi legal. Pronto. Olha que cortesia profissional legal. Mas a pessoa quer ser agressiva, a pessoa quer ser impulsiva. É o que eu digo, muita gente me manda coisa assim quando ocorre isso, de vez em quando ressuscitam isso, que já foi enterrado nas redes há muito tempo. Eu boto assim, querida, em última instância, cada um dá o que tem. Eu não vou agredir, eu não vou falar mal, eu não vou fazer alarde. Olha pra você ver, sabe como é que é complicado essas coisas? É porque, tipo assim... Pensa o seguinte, ó, os fãs que você tem, né, quem te segue, quem é inscrito, que igual vocês que estão aqui no canal, como eu também, sou doido com a Ana Beatriz, né, então, imagina só se você divulga um vídeo desse e fala assim, nossa, olha pra você ver o que ele tá falando, o que o seu público não vai falar com ele. Não sou eu. Entendi, seu povo vai chegar lá e falar assim, cala a boca, o que você tá falando? Então você vai arrumar briga com a pessoa. Não, mas não sou eu, agora, porque cada um dá o que tem pra dar. Eu não tenho essa agressividade. Agora uma pergunta sobre isso, né? Eu nunca vi ninguém que ficou famoso fazendo isso, né? Ninguém que tem uma caminhada fazendo isso. Porque eu nem me dou o trabalho de ver o que tá sendo dito ou falar, não me dou. Porque eu não teria, não tem nenhum tipo de reação, não. Cada um dá o que tem pra dar. A vida Você sabe a história de Dona Beija, né? Não. Dona Beija, lá de Araxá, de Minas. Dona Beija era uma grande dama, né? Sexual da época. Dona Beija era muito bonita. E ela deixava os homens doidos. A casa dela onde se reuniam os homens, como se fosse um cabaré, uma casa de saliência, digamos assim. E aí as mulheres ficavam enlouquecidas, né, dos seus maridos. E uma das mulheres que descobriu que o marido frequentava lá a casa de Dona Beija, e ela fazia uma reunião com os homens ela era cortesã? Debater. Era cortesã. E aí teve uma mulher que, com uma raiva, que o marido foi pego saindo de casa de Dona Beija, preparou um presente assim, com laço de fita de veludo, uma coisa linda. E aí mandou. Aí chegou lá para Dona Beija, quando Dona Beija abriu, era bosta de vaca. Né? Aí os funcionários, que isso, Dona Beija, vamos voltar de volta, vamos mandar mais isso. Ela falou, de jeito nenhum. Vá no jardim e me colha as melhores rosas. Aí todo mundo, né? Ela falou, pois eu quero a melhor embalagem, fita de cetim. Não quero de veludo, porque aqui é um país tropical. Vamos botar fita de cetim e mandou as rosas para a mulher, porque ela sabia de quem tinha mandado, e botou no cartãozinho. Querida, cada um dá o que tem. Receba minhas flores. Pronto. É isso, cada um dá o que tem. Caraca, olha só, Dona Beija. Exatamente, Dona Beija, de Araxá. E eu tive Araxá um pouco antes de 2018, início de 2018, fazendo palestras na universidade lá. E eles contam essa história, assim, muito... Então, esse cada um dá o que tem, pelo menos, em Araxá, em Minas, vem dessa história de Dona Beija. Mas eu acho que ela levou isso muito ao pé da letra, às vezes, né? Na nossa Black Friday, o desconto vai ser incrível. Eu posso garantir isso. Você que está querendo mudar seu comportamento, entender seu funcionamento e ter mais autoconhecimento, a hora é essa. São 6 cursos por R$1.000. 6 cursos por R$1.000. E você ainda tem o direito de tirar todas as dúvidas com a nossa equipe. Muito obrigada e aproveita, porque senão só no ano que vem.